pessoal, a nossa aula de hoje é sobre carta do leitor. Nós vamos aprender hoje o que é uma carta do leitor. Carta do leitor é aquela carta em que é divulgada em jornais, revistas, sites e meios de comunicação. A carta do leitor, como vocês estão vendo aí na tela, é um tipo de carta veiculada geralmente em revistas e em jornais, onde os leitores podem apresentar suas opiniões sobre um determinado assunto da atualidade. Esse espaço, reservado aos leitores, é um importante instrumento de comunicação, pois eles podem interagir com o meio de comunicação, expondo assim o seu ponto de vista sobre uma notícia, uma reportagem, sobre uma pesquisa ou qualquer assunto da atualidade. São as principais características de uma carta do leitor. Primeiro, os textos são breves e escritos em primeira pessoa, não é? Porque é o leitor quem escreve, então ele vai dar uma opinião. Ele não vai falar de alguém. Por isso que o texto é escrito em primeira pessoa, porque é ele que está falando. Segundo, é um texto expositivo, argumentativo. São temas atuais e de caráter subjetivo. Também nós temos a presença do destinatário, do remetente. Eu escrevo, então vai ter a minha assinatura, não é? Quem escreveu. E vai ter também o destinatário, para quem se destina a carta. Então, temos também uma linguagem simples, clara e objetiva. Por quê? Para que você, leitor, entenda, não é, de uma forma clara o que eu estou escrevendo. A estrutura de uma carta do leitor. Primeiro, possui um remetente. E quem é o remetente? É o emissor ou locutor. E o destinatário? Destinatário é o receptor ou interlocutor. Também ela será publicada, não é? As expressões de baixo calão ou posições preconceituosas não devem ser pronunciadas. Além disso, o leitor deve evitar expressões populares, deve evitar as gírias, também os vícios de linguagem, apresentando também, não é, no seu texto uma linguagem formal, ou seja, aquela linguagem que segue a norma culta padrão da língua. Importante destacar também que, de acordo com o público, a linguagem pode ser mais descontraída. Por exemplo, a carta for apresentada numa revista para adolescentes. Então, eu tenho que usar uma linguagem mais descontraída, que chame a atenção daquele adolescente, daquele leitor. Principais elementos estruturais de uma carta do leitor. Primeiro, nós temos o vocativo. O que é um vocativo? Que deve aparecer o nome da revista, não é? Ou do jornal. E pode também vir acompanhada do local e data, que é aquele início que chamamos de cabeçalho. Após isso aí, não é, a data, o nome da cidade, vem a introdução. E o que seria a introdução? A introdução é um pequeno trecho que aborda o assunto que será apresentado, não é, e explorado pelo leitor. Depois temos o corpo da carta, que é o desenvolvimento, que
que é aí onde você vai apresentar a sua argumentação. É onde você vai falar sobre a ideia central da carta. E depois nós vemos a conclusão, que o leitor arremata as suas ideias e geralmente inclui uma sugestão para o assunto abordado. E depois temos a despedida. E o que é a despedida? A despedida, ela representa as saudações finais. Por exemplo, quando você escreve lá embaixo, atenciosamente, cordialmente, abraços e por fim, você assina a carta, assinatura, né? O leitor assina seu nome, que pode aparecer completo ou em forma de sigla, como vocês estão vendo aí, Afonso Miguel Pereira dos Santos, AMPS. E como exemplo, nós temos aí uma carta do leitor, que vocês podem perceber toda a estrutura de uma carta. Primeiro o nome da cidade, a data, o ano em que está sendo escrita, as saudações iniciais, né? A apresentação, desenvolvimento e por fim as saudações finais, abraços, até a próxima. E aí a pessoa que escreve, não é, a carta, ela assina embaixo. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre carta do leitor. Espero que vocês tenham aprendido como se estrutura uma carta do leitor. Não percam as aulas que toda semana está sendo lançado um vídeo novo. Qualquer dúvida, passe a aula novamente e até a próxima. Tchau, tchau.